Acordo entre União Europeia e Mercosul. Vamos lembrar que o Bloco Europeu fez uma reunião com ministros da Agricultura para falar sobre o acordo com o Mercosul. E na França, gente, agricultores franceses voltaram a bloquear estradas de acesso a Paris em protesto. Para tentar assinar o acordo, a Comissão Europeia dispôs e propôs aí disponibilizar 45 milhões de euros em fundos para os agricultores no próximo orçamento de 7 anos do bloco. A votação sobre o acordo deve acontecer amanhã, na sexta-feira, e sobre essa expectativa toda para a assinatura desse acordo comercial, eu converso agora com Rubens Barbosa, que foi coordenador nacional do Mercosul e hoje é presidente do Grupo Interesse Nacional. Muito bem-vindo, embaixador. Obrigada por conversar com a gente aqui mais uma vez. Um bom dia, feliz ano novo. Obrigado, bom dia a todos. Embaixador, eu gostaria muito de saber a sua percepção diante desse cenário, um movimento importante feito pela União Europeia e que precisa convencer e muito, né, por parte aí principalmente Alemanha, mas principalmente olhando para o cenário de Itália e França. Como é que o senhor enxerga esse próximo passo? Olha, essa semana teve reuniões muito importantes em Paris, né? Aí em Estrasburgo, na União Europeia, para discutir esse assunto. A França continua se opondo muito fortemente ainda a esse acordo. Como você falou, houve manifestações, né? Chegaram muitos tratores e agricultores aqui a Paris, foram bloqueadas as estradas em Paris. Mas as negociações aparentemente estão caminhando. Esse dinheiro, os 45 milhões, e mais uma série de medidas, né, de simplificação, de favorecimento aos viticultores, medidas sanitárias mais relaxadas e também a questão da taxa de carbono na fronteira ser também menos rígida, estão fazendo com que a Itália, pelo menos, ela mude de posição. Segundo as informações que vieram de Estrasburgo ontem, a Itália estaria propensa a mudar de posição. Então, apesar da oposição da França, esse acordo deve ser votado amanhã e tudo indica que vai ser aprovado pela União Europeia. A informação que nós temos é que a presidente do Conselho Europeu deverá viajar para o Paraguai para assinar o acordo na segunda-feira. Embaixador, o que na sua avaliação mudou do ano passado para cá, nos últimos meses? Foi esse acordo com os agricultores, a União Europeia, então, olhando de forma mais especial para os agricultores, fazendo reunião com os ministros da Agricultura para garantir que o cenário ainda será positivo para eles? Porque a gente veio de um ano passado em que estava cada vez mais difícil avançar com esse acordo de livre comércio diante dessas discussões. Como é que o senhor enxerga também essa mudança de postura? Olha, eu acho que a União Europeia se deu conta que, em virtude de razões geopolíticas, é do interesse deles assinar esse acordo, que será o maior acordo de livre comércio, né, entre duas áreas no mundo inteiro. E abre canais, né, de exportação, sobretudo da Alemanha, da Inglaterra, da França, para o Brasil e para o Mercosul, em geral. Então, eu acho que eles chegaram à conclusão que o melhor para eles era fazer o acordo e aí negociaram, né, com os agricultores, sobretudo aqui da França e da Itália, para obter o apoio deles. Aqui na França, dificilmente os agricultores vão apoiar o acordo, mesmo com essas vantagens que foram negociadas. Mas com a Itália mudando de posição, aí vai dar para se ter um quórum qualificado para poder assinar o acordo. Eu acho que foram considerações geopolíticas que influenciaram a decisão da Europa firme a favor do acordo e essas medidas pontuais que favorecem os agricultores europeus que mudaram, né, o clima a favor da assinatura do acordo.
Embaixador, e o quanto que isso complica o cenário da França? A gente sabe que a França, desde sempre, nunca apoiou esse acordo. Emmanuel Macron, eventualmente, se mostrou contrário no fim do ano passado, mas a gente não sabe a postura dele com relação a essas novidades. Já vimos protestos dos franceses no dia de ontem, depois desses anúncios. Portanto, o que esperar da França diante agora desse cenário de tendência, pelo menos, de assinatura? Não, eu acho que a França vai continuar a se opor ao acordo, mas sem a Itália eles não têm o quórum qualificado para vetar o acordo. Então, vai continuar a oposição da França, uma política, né, ao acordo, e mesmo que o acordo seja aprovado, a França terá que se sujeitar e terá que, enfim, aceitar as cláusulas do acordo. Ela perde porque não tem o quórum que ela teve até o fim do ano passado. Aproveito também para perguntar como é que o senhor enxerga os benefícios para o Brasil. A gente está nessa expectativa há mais de 20 anos para a assinatura desse acordo de livre comércio. Foi um avanço muito grande quando a gente já conseguiu avançar e ter uma primeira assinatura lá no começo, mas ainda assim faltava esse cenário de aprovação especificamente para os países da União Europeia. Agora, o que isso vai representar para o Brasil, para o Mercosul, caso esse acordo realmente seja assinado? Olha, eu acho que vai ser assinado na segunda-feira, pelo todos os dados que a gente tem, mas eu acho que, do ponto de vista do Brasil, pode ser um incentivo muito grande para que a gente melhore as condições de competitividade dos produtos brasileiros. Você sabe que o acordo entrando em vigência esse ano, depois de aprovado pelos parlamentos dos 4 países latino-americanos, né? Na Europa, só o Conselho e o Parlamento Europeu. Acontecendo isso, 90% dos produtos europeus entram com tarifa zero, entendeu? Então, o Brasil está muito longe de poder competir com a Coreia, com a China, com a Alemanha no mercado europeu. Para isso, nós precisamos melhorar muito as condições de competitividade dos produtos brasileiros. Eu acho que vai ser importante a gente reduzir o custo do Brasil, aprovar a reforma tributária, aprovar outras medidas de simplificação para favorecer a competitividade dos produtos brasileiros. Embaixador, o senhor tem conversado com o pessoal que está negociando agora esse acordo? Como é que o senhor está enxergando os próximos passos daqui para frente? Porque o senhor já está falando que realmente vai ser possível aprovar e que von der Leyen deve assinar já na segunda-feira. Eu acho que ela vai para o Paraguai, assina o acordo lá, o acordo imediatamente é submetido ao Parlamento Europeu, não ao Parlamento dos países, não é diferente. E no caso dos países do Mercosul, é submetido aos 4 países. A Bolívia ainda está fora dessa negociação, porque não está integrada ainda ao bloco subregional. De qualquer maneira, eu acho que vai ser uma aprovação muito rápida nos parlamentos da América do Sul e o acordo deve entrar em vigência na segunda metade desse ano. Qual que pode ser o impacto, embaixador, para os consumidores brasileiros que estão acompanhando à distância esses desdobramentos? Bom, vai haver uma importação maior, sobretudo, né, de alimentos, de produtos industriais. Vai haver uma rebaixa, né, dos preços, porque não vão ter tarifa, né? Isso vai ajudar o aumento do consumo desses produtos europeus. Eu acho também que vai incentivar empresas europeias a investirem no Brasil para poderem, inclusive, produzirem aí tudo. Eu acho que o acordo é muito positivo e, além dos aspectos geopolíticos, tem esses aspectos comerciais que são muito importantes a médio prazo, né? Porque, como eu disse, do ponto de vista da exportação da indústria brasileira, né? Estou pensando mais na indústria brasileira, é muito difícil pela baixa competitividade. Do ponto de vista dos agricultores brasileiros, do agro brasileiro,
apesar das cotas serem muito baixas, em alguns produtos a gente já está exportando mais do que as cotas previstas, porque você tem uma demanda maior dos produtos, de alguns produtos, do que eles podem produzir aqui. E há também, nós não mencionamos aqui, há também algumas salvaguardas, né, que a União Europeia está aprovando para proteger ainda mais os agricultores aqui se houver um aumento muito rápido nas exportações agrícolas do Mercosul. Mas eu acho que o acordo vai funcionar e vai ser positivo para os dois lados. Esse é um ponto importante, esse cenário para os dois lados, porque a gente parece que o Mercosul está se esforçando muito e a União Europeia vem criando esses empecilhos com essas questões protecionistas. Até aproveito para perguntar se o tarifaço dos Estados Unidos, mas principalmente o que a gente acompanha também na Venezuela agora, tem causado uma apreensão e está ajudando, tem auxiliado para reforçar essa necessidade de aprovação do acordo, especificamente lá na União Europeia. Como eu falei, quando eu comecei falando, né, questões geopolíticas influenciaram, né? Essas medidas protecionistas americanas estão prejudicando os exportadores europeus também, né? Por causa das tarifas, por causa da incerteza. Então, eu acho que esse fator geopolítico foi muito importante, eu acho que foi até determinante, tanto do lado do Mercosul quanto do lado da União Europeia, para avançar nesse acordo. Muito bem, embaixador Rubens Barbosa, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente e volte sempre, volte mais vezes nesse ano de 2026. Muito obrigado, como estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Agora é hora de uma pausa.